Muito bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores assessores, senhores membros da Comunicação Social. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo tema será a audição do mestre Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, no âmbito da indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Esta audição iniciará com uma exposição, uma intervenção inicial do orador, uma intervenção que será de 10 minutos. O orador pediu-nos a título excepcional para prolongar um pouco, mais 5 minutos, enfim, pedida que eu acedi. Entretanto, passaremos a uma primeira ronda de resposta individualizada. Dos grupos parlamentares terão 5 minutos, os grupos terão 2 minutos e depois seguir-se-á uma segunda ronda de 2 minutos por deputado, com resposta no final da ronda. Então, desde já, dou a palavra ao Sr. Mestre Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino para a sua exposição inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o Sr. Deputado Rui Afonso, bem como todas as senhoras e os senhores deputados, agradecendo o convite e a possibilidade de realização tempestiva desta audição. Nesta minha intervenção inicial, irei descrever a minha visão para a ASF, abordando em seguida alguns dos principais desafios e oportunidades para os próximos anos. A minha visão para a ASF assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, assegurar uma supervisão independente e rigorosa. Segundo, fomentar a proteção e a resiliência social e económica. Terceiro, impulsionar a transformação digital, a eficiência e o talento. Deixem-me desenvolver um pouco cada um destes pilares. O primeiro pilar, assegurar uma supervisão independente e rigorosa. Enquanto autoridade de regulação e de supervisão do mercado segurador e de fundos de pensões, a ASF terá uma atuação livre de influências, prospectiva, baseada no risco e proporcional, visando promover a proteção dos consumidores e a estabilidade financeira. A confiança dos consumidores e do mercado em geral é, como todos sabemos, um bem inestimável. Essa confiança é reforçada pela credibilidade e independência da atuação do supervisor. É imprescindível que a ASF continue a garantir uma supervisão eficaz e de elevada qualidade, pois, como todos sabemos, a dura realidade das crises financeiras mostra que o custo de prevenir é incomensuravelmente menor do que o custo de reparar. A proteção dos consumidores deve ser abordada numa perspectiva ampla, dada a estreita interligação entre a conduta de mercado e as questões prudenciais. O papel da ASF é assegurar que os operadores são geridos de forma sólida e possuem sistemas de governação eficazes e uma posição de solvência robusta face aos riscos que incorrem, mas também igualmente que atuam de forma honesta, justa e profissional, assegurando que os melhores interesses dos clientes são devidamente considerados no desenho e na comercialização de produtos. É essencial também continuar a participação ativa da ASF no Sistema Europeu de Supervisão Financeira, nomeadamente no Comitê Europeu do Risco Sistémico e na Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, a EIOPA. A participação internacional é um ativo inestimável na credibilização da ASF e contribui fortemente para enriquecer o conhecimento e a experiência dos seus quadros técnicos. A ASF deve ainda continuar a contribuir para a credibilidade e eficácia da supervisão financeira em Portugal como um todo, sendo fundamental, como é natural, a coordenação com o Banco de Portugal e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O meu segundo pilar, fomentar a proteção e a resiliência social e económica. A ASF atuará como catalisador de mudança e inovação, propondo reformas estruturais no quadro legal que possibilitem a mitigação de lacunas existentes na proteção dos cidadãos e das empresas, contribuindo assim decisivamente para uma economia mais forte e resiliente. A poupança de longo prazo para a reforma é cada vez mais crucial para complementar as pensões públicas e assegurar um rendimento pós-reforma adequado. Contudo, como sabemos, muitos portugueses ainda mantêm uma fatia considerável das suas poupanças em depósitos bancários de baixo rendimento e também muitos dos produtos disponíveis no mercado não apresentam características atrativas e conducentes com o investimento de longo prazo para a reforma. Isto cria uma vulnerabilidade que urge corrigir. Devido à sua geografia, Portugal está particularmente exposto a eventos extremos: sismos, incêndios, inundações, secas. E as alterações climáticas têm vindo a incrementar a frequência e a severidade de alguns deles.
A insuficiente penetração de seguros para estes riscos resulta em perdas não seguradas e uma pesada carga financeira para os afetados e, em última instância, para o erário público, que muitas vezes, como sabemos, tem de intervir. Esta falta de resiliência impede uma recuperação eficaz, prejudicando a estabilidade e o bem-estar social. A ASF deve atuar proativamente na identificação e apresentação de soluções que, no âmbito da atuação dos setores que supervisiona, possam mitigar estas e outras notórias lacunas de proteção que afetam hoje a segurança e a resiliência financeira dos cidadãos e das empresas em Portugal. O meu terceiro pilar, impulsionar a transformação digital, a eficiência e o talento. Ancorada na prestação de um serviço público de excelência, a ASF impulsionará a sua eficiência interna através da transformação digital, tornando-se uma organização mais ágil, orientada para dados e que capacita jovens quadros a gerar impacto efetivo na organização. Guiada pela ética, a ASF deve consolidar a integridade e a transparência na sua conduta, o que se deve traduzir num diálogo contínuo e construtivo com o mercado e com a sociedade. Esta missão de interesse público cumpre-se, aliás, na gestão profissional, eficiente e eficaz do Fundo de Garantia Automóvel e do Fundo de Acidentes de Trabalho, muitas vezes esquecidos, mas que são pilares inquestionáveis de relevância para a proteção social em Portugal. A ASF deve evoluir para uma organização plenamente orientada para os dados, utilizando as tecnologias digitais nas suas tarefas essenciais, por forma a otimizar a eficiência dos processos de gestão interna. Deve ainda otimizar a utilização dos seus recursos para gerir custos, face ao aumento da complexidade da sua carga de trabalho. Para concretizar esta evolução e responder às crescentes exigências, a ASF deve investir continuamente na captação e retenção de jovens talentos. Para tal, é crucial criar um ambiente de trabalho participativo, estimulante e aberto à inovação, que capacite os novos quadros a gerar um impacto efetivo na organização. Senhoras e senhores deputados, nos próximos anos, a ASF enfrentará um conjunto de desafios complexos e interligados, impulsionados pela incerteza persistente no atual ambiente macroeconómico e geopolítico, mas também pela evolução regulatória, tecnológica e climática. Estes desafios podem e devem ser transformados em oportunidades. Primeiro desafio, a revisão do Solvência II e o novo regime para a recuperação e resolução de empresas de seguros. A revisão do regime Solvência II visa essencialmente incentivar o setor segurador a investir mais em capital de longo prazo, integrar melhor os riscos decorrentes das alterações climáticas e reduzir a sensibilidade dos requisitos prudenciais a flutuações de curto prazo. O quadro revisto introduz também regras mais simplificadas e proporcionais, especialmente para seguradoras pequenas e não complexas, o que será muito importante para Portugal. Por outro lado, o novo regime de recuperação e resolução de seguradoras estabelece um quadro robusto para a gestão de crises no setor segurador. A diretiva exige que as maiores empresas de seguros elaborem planos de recuperação preventiva e, além disso, define os mecanismos e dota as autoridades nacionais com as ferramentas necessárias para lidar com empresas em situação ou risco de insolvência, permitindo a sua saída ordenada do mercado. O objetivo central aqui é proteger os tomadores de seguro, a estabilidade financeira, mas também, em última análise, os contribuintes. A transposição e aplicação destas novas diretivas europeias exigirá da ASF a adaptação de estruturas e abordagens de supervisão, a alteração de sistemas de reporte, bem como a implementação de novos requisitos de capital e de governação, por forma a garantir a sua correta integração no quadro regulatório nacional e a sua efetiva implementação pelos operadores. Contudo, também cria uma oportunidade para a adoção pela ASF de uma abordagem verdadeiramente holística, integrada e proativa à gestão do ciclo de vida de uma seguradora, desde a sua saúde operacional até uma eventual crise e resolução ordenadas. Segundo grande desafio, a união da poupança e dos investimentos. Como sabemos, a união da poupança e dos investimentos visa criar melhores oportunidades financeiras para os cidadãos da União Europeia, enquanto potencia a capacidade do sistema financeiro de canalizar poupanças para investimentos produtivos e aumentar a competitividade europeia. Neste âmbito, um pilar fundamental reside no fortalecimento e desenvolvimento do setor de pensões complementares. Para tal, a Comissão Europeia irá ainda este ano formular recomendações estratégicas sobre o chamado auto-enrollment, visando simplificar e encorajar a poupança para a reforma, tornando-a mais acessível e transparente para os cidadãos. Adicionalmente, serão revistas a Diretiva sobre a atividade e supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais, chamada IORP,
e o regulamento relativo ao Plano Individual de Reforma Pan-Europeu, o PEP. Em minha opinião, o impulso gerado pelo projeto europeu da União de Poupança e dos Investimentos cria uma oportunidade única para a ASF apresentar uma reforma abrangente dos mecanismos de poupança de longo prazo para a reforma existentes em Portugal, quer através de seguros, quer de fundos de pensões. É fundamental manter a robustez da regulação e da supervisão, que são ativos essenciais na manutenção da confiança dos cidadãos, mas também é essencial tornar os regimes mais modernos, mais atrativos, mais transparentes para os cidadãos. Terceiro desafio e final, as transições climática e digital. Os operadores devem integrar hoje a sustentabilidade e os riscos climáticos em todas as áreas de negócio. O desafio da ASF é monitorizar como as empresas avaliam, reportam e mitigam esses riscos, combatendo o chamado greenwashing. Isto cria também uma oportunidade de desenvolver uma supervisão que integre a sustentabilidade não apenas como uma questão de conformidade, mas também como um pilar essencial de robustez prudencial, de integridade do mercado e de proteção do consumidor. Por outro lado, a digitalização, impulsionada pela abundância de dados e tecnologias como a inteligência artificial, blockchain e a internet das coisas, cria vastas oportunidades para as seguradoras, para as gestoras de pensões, para os mediadores e para os clientes. A ASF enfrenta o desafio de integrar na sua supervisão a resiliência operacional digital, abordando riscos de tecnologias de informação, de cibersegurança e de externalização de serviços, além dos riscos de inteligência artificial. E isto exige significativos investimentos em competências, mas também em tecnologia. No entanto, isto também é uma oportunidade ímpar para a ASF fomentar uma inovação responsável que beneficie o consumidor e o mercado, consolidando a sua posição como um supervisor moderno e eficaz na era digital. Para finalizar, senhoras e senhores deputados, a prossecução da minha visão para a ASF e a respectiva capacidade de transformar os desafios em oportunidades depende em grande medida da disponibilidade de meios financeiros, humanos e tecnológicos adequados às respectivas responsabilidades e competências e da autonomia e flexibilidade para usar esses meios, condições que é imprescindível garantir. Se for nomeado pelo Governo, estou determinado e motivado a liderar uma instituição de referência e a trabalhar com os meus colegas do Conselho de Administração e com todos os colaboradores para que a ASF possa continuar a assegurar a proteção dos consumidores e a estabilidade dos setores segurador e de fundos de pensões para benefício da economia e dos cidadãos em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós passaremos então à primeira ronda, com a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, sim, são 5 minutos. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho. O Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Presidente da COFAP, senhoras e senhores deputados, Mestre Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, obrigado pela sua presença. Estamos aqui na Comissão no âmbito da indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Como todos sabemos, a autoridade, a ASF, é a entidade responsável em Portugal pela regulação e supervisão da atividade seguradora dos fundos de pensões e respectivas entidades gestoras e de mediação de crédito. Tem como principal missão assegurar o regular funcionamento do mercado e dos fundos de pensões através da promoção da estabilidade e solidez financeira das entidades sob a sua supervisão e compete também à ASF garantir, pela sua ação, a manutenção de elevados padrões de conduta por parte das entidades do setor com vista ao objetivo principal de proteção dos tomadores de seguros, segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados. Também, como todos sabemos, o Conselho de Administração é designado por resolução do Conselho de Ministros, que tem por base o parecer da COFAP, da nossa Comissão, da Comissão Permanente da Assembleia da Comissão Competente da Assembleia da República e também do parecer da CRESAP. No que concerne à experiência profissional do Dr. Gabriel Bernardino, já é conhecida, a brilhante explanação que nos deu hoje revela que conhece muito bem o setor, aliás, já trabalhou no setor no passado, em 2019 liderou a Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma. Em 2022, como sabemos, foi presidente da CMVM e é atualmente consultor do Banco de Portugal. Mundial, peço desculpa.
destaco, no fundo, o PSD destaca, no fundo, a sua motivação, a sua orientação estratégica, no fundo, como já falou ainda há pouco, para criar, por um lado, um mecanismo de proteção para riscos catastróficos, para uma resposta mais eficaz ao desafio das alterações climáticas, que, como sabemos, em Portugal, só 19% do edificado tem cobertura de risco sísmico e também estabelece, como já referi aqui hoje, com prioridade a reforma dos sistemas complementares de pensões como resposta ao desafio demográfico. Como os deputados tiveram a oportunidade também de verificar na documentação que foi enviada no relatório da CRASAP, tem avaliação positiva em 12 competências, demonstrando ter perfil para a função, a questão da liderança, da colaboração, da motivação, da orientação estratégica, da orientação para resultados, da sua formação académica e profissional. Tudo isso foi avaliado pela CRASAP, pelo seu currículo e pelo questionário de autoavaliação. É, no fundo, uma pessoa com muita experiência nesta área e, como disse aqui ainda há pouco, tem algumas metas, alguns objetivos para cumprir, como falou ainda há pouco na questão de continuar o caminho para o incremento da eficiência dos processos de gestão interna através da adoção de novas tecnologias e da digitalização, que é para nós, PSD, uma questão muito importante. Também estabelece o compromisso de criar em Portugal mecanismos público-privados que possibilitem a cobertura alargada de maiores riscos catastróficos a que o país se encontra sujeito, como também teve a oportunidade de referir isso mesmo na sua intervenção, e, em suma, para o Partido Social Democrata, pelo relatório da CRASAP, pela experiência que tem, pela intervenção que teve cá hoje, o PSD acha que tem o perfil pessoal, o perfil técnico e comportamental adequado para o exercício destas funções, porque, na nossa ótica, traz conhecimento, traz experiência e também credibilidade junto do setor. A questão que tenho para o Sr. Dr. Gabriel Bernardino é basicamente uma, que é um dos objetivos, que como é que vai, no objetivo que tem e na gestão estratégica que tem para atribuir maior atenção, uma atenção especial à inovação, como é que vai usar e aos riscos da aplicação de ferramentas de inteligência artificial, de que forma é que a inteligência artificial pode, nomeadamente no mercado do seguro e do resseguro, ajudar para, sobretudo, o que nós queremos também é uma gestão direcionada para o cidadão, também como teve a oportunidade de referir aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então para a resposta a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. 5 minutos, doutor. Tem a palavra. Em primeiro lugar, obviamente, muito obrigado pelas referências e muito obrigado pela sua pergunta. A questão da inovação e da inteligência artificial, acho que é uma questão que é transversal a toda a sociedade, a toda a economia, a todos os cidadãos. E acho que todos devemos ter, obviamente, como um dos elementos essenciais em qualquer ação estratégica futura, olhar para esta área como uma área com um potencial tremendo e que não podemos deixar de utilizar. Naturalmente, temos que olhar também para a outra face da moeda, que são os riscos. E em particular, obviamente, talvez seja por defeito de formação, na lógica do setor segurador, na lógica da proteção, é sempre importante olhar-se para os riscos aqui assim. E, portanto, há que haver aqui um equilíbrio. A minha abordagem a estes assuntos da inovação e da inteligência artificial é uma abordagem que acho que deve ser pautada pela possibilidade de experimentar. Porque nós não conhecemos ainda muito daquilo que as ferramentas de inteligência artificial nos vão poder dar. Acho que temos que ter uma atitude positiva. Obviamente que as autoridades de supervisão, por natureza, não serão as primeiras a estar na linha da frente a fazer experimentação. Deveremos, naturalmente, ver o que é que vai resultando em termos das ferramentas e começar depois a implementar. Mas acho que o essencial aqui tem a ver com a atitude positiva que se deve ter face à inovação, porque a inovação é aquilo que nos vai levar a ser mais eficientes, é aquilo que nos vai levar a ter melhores produtos, é aquilo que nos vai levar, talvez, esperamos, a baixar os custos, a ter produtos diferentes e distintos que possam abarcar mais pessoas. Agora, obviamente que há riscos aqui assim, e se olhar, por exemplo, para aquilo que foi feito
em termos da União Europeia nesta matéria, através do chamado AI Act, onde são definidos, no fim de contas, uma série de requisitos e uma série de regras para a implementação prática das ferramentas de inteligência artificial. Isto é particularmente importante para o setor segurador. Aliás, é interessante ver que o setor segurador acaba por ser referido numa dualidade em termos de implementação, ou seja, quando as ferramentas de inteligência artificial são aplicadas aquilo que é chamado alto risco, ou seja, isto nos seguros quer dizer o quê? Quer dizer avaliação do risco, quer dizer o pricing dos produtos. Nestas áreas há um conjunto de requisitos e um conjunto de regras bastante mais profundo. Justiça e não discriminação, portanto, provar que, obviamente, não estamos a fazer diferenciações que não sejam baseadas em dados, em factos, transparência, uma boa governação e qualidade dos dados, inclusive nestas situações de alto risco, a chamada supervisão humana, portanto, não deixar que os modelos, pura e simplesmente, se utilizem sozinhos, não é? E também uma coisa que, quanto a mim, e naquilo que eu tenho procurado estudar e aprofundar relativamente aos Large Language Models que estão aí, que todos nós já utilizamos na nossa vida comum hoje em dia, há aqui um aspecto que me parece ser muito importante, que tem a ver com a explicabilidade dos modelos. Isso aí, sinceramente, eu acho que neste momento estamos ainda bem longe. Aquilo que eu estou a ver na aplicação de muitos destes LLMs é que já nem as empresas que os próprios constroem conseguem explicar como é que os resultados aparecem. E, portanto, sinceramente, acho que esta legislação, esta regulamentação, até porque foi a primeira a nível mundial, está, obviamente, antes ainda de muitas das aplicações práticas que nós vemos hoje em dia de inteligência artificial, vai ter que naturalmente ser revista, mas é importante que nós tenhamos esta potencialidade e esta oportunidade de aplicá-las também no setor segurador e, por certo, nas autoridades de supervisão, e é a minha intenção, dentro de um quadro, obviamente, de controlo, começar a testar e a utilizar estas ferramentas para melhorar a eficiência. Muito obrigado. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, 5 minutos. Sr. Presidente, se me permite, antes de iniciar e antes da contagem de tempo, apenas fazer um requerimento, se o Sr. Mestre Gabriel Bernardino nos puder facultar o que leu, portanto ficava aqui um requerimento feito, se for permitido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas neste regresso de férias para quem teve férias. Estamos todos empenhadíssimos sempre em prol do desenvolvimento do país e em prol das instituições do Estado português, onde se inclui a ASF. De facto, tive a oportunidade já em 2021, em novembro de 2021, de efetuar a audição e de ser relator do Sr. Mestre Gabriel Bernardino do seu relatório para indigitação para a CMVM. Na época achava que, apesar de ter um perfeito currículo e competências técnicas para o desempenho da função, achava que a sua função era mais na área que nós estamos hoje aqui a debater, e disse isso na época, se bem se lembra, e, portanto, acaba por se escrever direito por linhas tortas, hoje estando aqui sentado nesta casa novamente para ser ouvido na qualidade de indigitado para Presidente do Conselho de Administração da ESF. Tem, de facto, um currículo que consideramos relevante, até internacional, como Presidente da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, algo que tem muito a ver com a matéria, mas mais ao nível de Portugal, entre um vastíssimo currículo que detém, agora enriquecido também com a passagem a posteriori, depois da CMVM, que teve pouco tempo, mas foi por outros motivos, e espero que esteja tudo bem, como consultor do Banco Mundial. Portanto, cumprimento com o preço, gostava apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, de o saudar e de deixar ficar aqui algumas questões que consideramos relevantes acerca do setor.
Queremos começar por um tema familiar para si, que são os produtos de poupança reforma europeus, os denominados PEP, que entraram em funcionamento já após a sua saída da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Complementares de Reforma, mas nos quais também teve um papel determinante na sua criação e, portanto, teve na sua gênese. Já se chegou à conclusão que não são suficientemente atrativos para os cidadãos. O que é que falta fazer, na sua opinião, para colocar realmente os portugueses a poupar a longo prazo? Qual a sua perspectiva sobre o assunto, já que foi, aliás, referido publicamente por si, que os portugueses poupam ou investem como se tivessem todos 85 anos? De facto, acompanhamos a sua preocupação nesta matéria e se acredita, por exemplo, que as contas de poupança isentas de imposto poderão ser úteis neste desígnio e se aumentarmos as deduções em IRS dos valores investidos nos planos de poupança-reforma. Assumindo a presidência do Conselho de Administração da ASF, quais serão as suas primeiras prioridades e linhas de ação? Também nas entidades que supervisiona, qual o papel interventivo que terá? Consideramos também importante um tema a abordar, a questão do fundo sísmico, que já se falou em tempos, algo que tem vindo a ser sucessivamente adiado ao longo dos anos. Atualmente, apenas cerca de 20% do parque habitacional tem seguros de risco sísmico. No início do ano, a ASF entregou ao Ministério das Finanças uma proposta para a criação do Fundo Sísmico em Portugal. O projeto ASF prioriza o risco sísmico e o alargamento posterior de todos os riscos catastróficos e não pressupõe apenas a cobertura de riscos para as habitações, como tantos os setores do comércio e da indústria. Qual a sua visão sobre este assunto, que consideramos relevante, fruto da posição de Portugal e da sua exposição e o que já historicamente tem acontecido e se poderemos estar também, algo ou não, nada preocupados? Qual a sua visão, e falando de outro assunto, sobre a regulamentação da lei do direito ao esquecimento? Algo que também é importante e que gostávamos de ter a sua opinião. Por fim, as seguradoras apontam de alguma forma, excesso de regulação e, para além de burocracia, mas a ASF é que, no fundo, interliga com esta regulação e com a execução para o efeito. Considera, Sr. Doutor, Sr. Mestre, que esta queixa corresponde à realidade? Acha que vai tutelar um setor que não quer ser grandemente fiscalizado, mas que vai ter que fiscalizar? E cumprindo a minha meta dos 5 minutos, agradecendo a todos mais uma vez o facto de estarmos hoje aqui em início de trabalhos, é sinal que o Parlamento funciona e que estamos aqui todos empenhados no futuro de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao orador. 5 minutos para a resposta. Tem a palavra. Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pelas suas palavras. Vou tentar cobrir todos esses assuntos em 5 minutos, o que não vai ser fácil. Começando pelo PEP, pelo Produto Europeu, Pan-Europeu de Reforma. Como referiu, foi um dos elementos que me motivou imenso durante uma série de anos, quando estava como Presidente da IOPA, para conseguirmos avançar com este projeto, que continuo a achar que é um projeto fundamental para a Europa e para a poupança de longo prazo dos cidadãos europeus. Porquê é que o PEP não funciona, Sr. Deputado? O PEP não funciona basicamente por um aspecto. Obviamente que há outros aspectos que deverão ser ajustados, mas há um aspecto que foi objeto de uma discussão muito grande no Parlamento Europeu e que a única maneira de aprovar o PEP foi, efetivamente, incluir esse elemento, porque havia um grupo parlamentar que não aprovava se não fosse incluído. Isto diz respeito a quê? Diz respeito a uma limitação global que o PEP tem relativamente aos custos que podem ser imputados. Limitação de 1%. Ora, se esta limitação, e eu acho que fará sentido haver alguma limitação dos custos para tornar o produto mais simples, transparente e eficiente possível, nos primeiros anos isto é quase impossível de se verificar para lançar um produto. Os custos de lançamento de um produto nos dois, 3 primeiros anos
são sempre muito superiores a isto. E, portanto, obviamente que no mercado existe muita reticência em avançar com produtos destes, se não tiverem uma margem para, pelo menos nos primeiros anos, isto poder avançar. Isto era sabido, sabem como é que são as discussões, ficou assim. Acho que estamos neste momento numa fase de alterar. A própria Comissão Europeia já pediu à EIOPA para fazer uma reflexão. Aliás, foi ontem publicado um documento com alguma reflexão sobre essa matéria. Tenho quase a certeza absoluta que isso vai ser corrigido. Na altura, a minha proposta foi uma coisa muito simples e pragmática. Eu sou muito pragmático. Porque não, durante os primeiros 3 anos, ter um cap mais elevado e depois, a partir dos próximos 3, 5 anos, então passarmos a 1%. Julgo que isso levaria, com certeza, a avançarmos. Agora, há muitos países onde a questão da implementação do PEP também é problemática para alguns intervenientes no mercado. Porque, como o PEP é um produto que eu acho até superior a muitos outros que estão em muitos países, há um receio de canibalização. E, portanto, eu também acho que tem sido um elemento que tem levado a pouca procura, há apenas em alguns países de leste, alguns PEPs lançados. Acho que vai ser corrigido e acho que é muito importante que se possa avançar. Relativamente à questão da poupança para a reforma, como eu me referi na minha intervenção, eu acho que nós temos que fazer e temos que ter a coragem todos juntos, e aqui também, obviamente, na Assembleia, temos que ter a coragem de olhar para a situação que temos neste momento. E a situação é uma situação onde a adequação das pensões, das futuras pensões, claramente vai ser posta em causa, porque vão-se reduzir, são as contas, obviamente, que estão feitas com as reformas que foram feitas na Segurança Social em bom tempo, mas os portugueses poupam relativamente menos do que os seus congéneres europeus, mas, sobretudo, poupam mal. Nós poupamos, temos poupanças, mas poupamos mal. E poupamos mal porquê? A culpa é dos cidadãos, que muitas vezes se diz que são aversos ao risco, ou que são... Não, a culpa acho que é de todos nós, inclusive é do próprio mercado. E da lógica com que se olha para produtos de longo prazo. Não se pode olhar para produtos de poupança de longo prazo como se fossem produtos de curto prazo. O que o cidadão tem muitas vezes é uma aversão à perda. Agora, tem que se perceber que para um produto de acumulação de poupança há 10, 20, 30, 40 anos, a perda num ou 2 anos não é problemática. E, portanto, tem que se ter, obviamente, políticas de investimento que sejam conducentes com o longo prazo, que tenham naturalmente mais risco nos primeiros anos, quando ainda se é jovem, quando se tem muitos anos para recuperar, se existirem algumas crises, e que depois, quando se vai aproximando da data da reforma, onde se quer ser mais prudente, que se possa adequar. Tudo isto já é feito na maioria dos países. Nós é que ainda temos legislação nesta área, que é a legislação que eu me recordo quando entrei no setor, lembro-me de escrever algumas coisas sobre o PPR. Nós nunca mudámos isso. Temos que mudar. E temos que mudar para qualquer coisa que seja bem mais moderna, utilizando técnicas, obviamente, de gestão de riscos muito mais modernas. Só para vos dar um número, isto é particularmente penalizador, porque se nós olharmos para a poupança das famílias em Portugal, nós temos, os últimos números que eu tinha aqui, é capaz de haver alguma evolução, mas nós temos em depósitos, em Portugal, 45% da poupança das famílias. A média da União Europeia é 30%. E a média dos melhores países, que são Holanda, Dinamarca, Suécia, é 15%. Nós estamos a perder dinheiro numa lógica de longo prazo tremendamente. Finalmente, se puder ser, só relativamente ao fundo sísmico, peço desculpa, as perguntas foram muitas também, Sr. Deputado. Relativamente ao fundo sísmico, sim, acho que é muito importante, como referi, aliás, na minha intervenção. Acho que nós devemos ter a capacidade de fazer o nosso trabalho de casa. Esta é uma discussão que, inclusive, está feita a nível europeu. Há recomendações, inclusive, de trabalho feito entre a EIOPA e o Banco Central Europeu, para que, em termos europeus, sejam estabelecidos mecanismos para, quando existem riscos catastróficos de topo, mas Portugal tem que fazer a sua parte. Se queremos um dia mais tarde estar integrados num esquema europeu, temos que fazer a nossa parte. E isto é fundamental. Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Miguel Costa Matos. 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Mestre Gabriel Bernardino, cumprimentá-lo e felicitá-lo por esta nomeação, por este regresso, porque, de facto, como já aqui ouvimos e como é do conhecimento de todos, já anteriormente foi nomeado para Presidente da CMVM e é bom poder vê-lo novamente, poder abraçar agora um outro desafio e um desafio também que, de facto, vai mais ao encontro do que tem sido o percurso de uma vida inteira e, portanto, não está sequer em questão o seu percurso e a sua qualificação para o cargo. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vemos com muitos bons olhos a sua vontade de, como disse e cito, propor reformas estruturais para resolver as lacunas dos cidadãos e das empresas a enfrentar as áreas dos seguros. Porque, de facto, não é só esta dimensão do investimento, embora também é importante enfatizar que a taxa de poupança dos portugueses tem evoluído muito nos últimos anos, também é preciso criar esses produtos e nós temos em Portugal um problema muito concreto dos fundos de pensões e das seguradoras não investirem fora de um perfil muito conservador, nomeadamente em termos de capital de risco, em termos de investimento empresarial, ao contrário do que acontece noutros países, e essa é desde logo a primeira questão que lhe fazemos, é como é que colocamos o próprio estratégia de investimento mais alinhada com os benchmarks internacionais. Depois foi muito importante, de facto, falar na proteção do contribuinte indiretamente através de salvaguardarmos as questões da solvência do setor segurador. É certo que nós fizemos grandes avanços na área da banca, é certo que fizemos alguns menos avanços nas áreas das empresas de investimento, mas na área dos seguros ainda estamos muito atrás. Não temos, neste momento, qualquer tipo de sistema do ponto de vista de fundo de garantia de produtos de seguros, e essa é uma proposta que o Partido Socialista gostava de perceber qual é que é a sua visão para essa matéria. De igual modo, em relação à resolução alternativa de litígios, se entende que os mecanismos atualmente prevalecentes são suficientes, dado que existem muitas queixas, algumas não são sequer formuladas formalmente, muitas não são, que as pessoas, os portugueses acabam por não por reduzir a escrita das suas queixas, mas há, de facto, muitos problemas e justamente um deles é o do direito ao esquecimento, que é uma cruz que há muitos anos o Partido Socialista levantou, legislou com o apoio das várias bancadas. Infelizmente, a ASF não tem tido o músculo suficiente para conseguir impor-se em relação às seguradoras e assegurar o cumprimento dessa norma, e este Governo já se atrasou mais de um ano nessa matéria do ponto de vista da regulamentação de um acordo para o direito ao esquecimento. Portanto, em primeiro lugar, já falámos da questão da estratégia de investimento. Em segundo lugar, as matérias de solvência e de proteção do sistema de supervisão. Em terceiro lugar, o tema do direito ao esquecimento. O quarto tema que gostávamos de levantar junto de Vossa Excelência tem de facto a ver com, já foi falado por ambos os meus colegas anteriormente, o insurance gap em relação aos riscos catastróficos. Nós estamos a ter que ter o Estado a entrar perante a falta das pessoas terem um seguro para cobrir as suas casas, os seus bens, e isso também é um risco para o contribuinte. E é natural que o Estado tem que estar lá quando há essa falha de mercado. Mas nós temos é que corrigir a falha de mercado em primeiro lugar. E, portanto, o Fundo de Garantia em relação aos riscos sísmicos tem 15 anos de atraso, face àquilo que foi a proposta da APS, é possível avançar já, haja essa vontade, mas, do nosso ponto de vista, nós não podemos ficar presos ao que foi o modelo de há 15 anos atrás. É urgente avançar já com o Fundo de Garantia para os riscos de natureza climática e, sobretudo, referimos-nos ao quê? Referimos-nos às cheias, onde já temos a maior parte dos países europeus com plataformas de seguro em matéria de cheias e também em matéria de incêndios florestais. Onde, aliás, nós temos que olhar para as questões que são os seguros obrigatórios, onde existe um incumprimento em matéria dos seguros obrigatórios, e se existe uma plataforma de registro obrigatório dos seguros na área automóvel, não existe esse registro obrigatório em matéria dos incêndios. E, portanto, as duas perguntas seguintes são: podemos avançar na área climática consigo, porque só na área sísmica não chega, e em quinto lugar, como é que entende que nestes seguros que são obrigatórios, alguns cá deviam ser mais obrigatórios, porque temos novos riscos que estão a afirmar, e perceber a sua perspectiva, mas, sobretudo, olhar para o cumprimento, para o compliance gap, que está em grande falha.
Senhor Presidente, apenas tem alguns segundos finais. A última pergunta que temos para deixar é em relação a um conjunto de seguros que existem neste momento que não têm qualquer tipo de regulamentação e que geram grandes incerteza jurídica para os cidadãos, para as empresas e também dificuldade à ASF em regulamentar e perceber a disponibilidade do mestre Gabriel Bernardino em trabalhar com o Parlamento no sentido de abordarmos as dezenas de seguros que existem, que neste momento são obrigatórios, mas que não têm qualquer tipo de regulamentação e, consequentemente, não são cumpridos da parte dos cidadãos nem das empresas, gerando para eles uma possibilidade de abrirem-se a riscos de litigância e a riscos também, naturalmente, de compensarem as pessoas na sua atividade, na sua responsabilidade civil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao mestre Gabriel Bernardino para responder. 5 minutos. Esse aqui é o grande desafio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muitas perguntas, todas interessantes, com toda a certeza. Primeiro, a questão do investimento por parte dos produtos de poupança. Essa é uma questão fundamental. Aquilo que nós temos que fazer e temos que e podemos fazê-lo, acho que rapidamente, é ter políticas de investimento que privilegiem investimento em maior risco do que hoje em dia temos na fase inicial da poupança. Nós temos hoje em dia, essa frase que há bocado foi referida, é verdade, nós temos em Portugal estratégias de investimento como se todos tivéssemos 85 anos, quando olhamos para aquilo que são as exposições que temos, que são excessivamente conservadoras. Obviamente tudo isto tem que também ter maior transparência, como é evidente, e as pessoas têm que perceber, obviamente, os riscos onde estamos. Relativamente à questão da existência ou não de fundos de garantia, ao Sr. Deputado, eu quando estava como Presidente da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões de Reforma, esta foi uma das propostas que nós fizemos. Eu acho que deveria existir fundos de garantia para a área seguradora, acho que deveria existir à escala nacional e acho que deveria também existir à escala europeia e, portanto, essa é uma matéria que, naturalmente, estaremos todos interessados em analisar e em prosseguir. Relativamente à questão do direito ao esquecimento, e já agora também relativamente ao deputado que tinha feito a pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que se consiga fechar o ciclo da legislação e, portanto, sei que o Governo está neste momento a completar, no fim de contas, a legislação com os aspectos mais técnicos, mais ligados à questão da tipologia das doenças, do tempo que será necessário de percorrer até, obviamente, a pessoa poder ter o direito ao esquecimento. Tudo isso é importante por uma questão que eu acho que é fundamental, que tem a ver com a questão de termos regras harmonizadas, porque não podemos correr o risco de que cada seguradora, cada departamento médico vai interpretar e que os clientes depois tenham, obviamente, direitos distintos. Agora, se me questiona relativamente àquilo que a ASF pode fazer, daquilo que eu conheço, e portanto o que eu conheço foi o que eu vi publicamente, a ASF foi proativa, fez uma norma regulamentar no final de 2024 e acho que neste momento estão criadas as condições para se poder fazer alguma supervisão. Há relatórios que têm que ser feitos anualmente pelas empresas, há códigos de conduta que tiveram que ser desenvolvidos, há prestação de informação que tem que ser efetuada quando os questionários iniciais para entrar no produto. Portanto, acho que estão criadas as condições e, naturalmente, esse será um compromisso da nossa parte de trabalhar nesta matéria. Relativamente ao Protection Gap e ao fundo sísmico e às lacunas que nós temos aqui, sim. Eu, quando referi riscos catastróficos e cobertura de riscos catastróficos, foi sobretudo por isso, Sr. Deputado. Eu acho que nós podemos e devemos avançar relativamente ao fundo sísmico, até porque é aquele que está mais trabalhado, onde existem mais dados, onde existem mais estudos. Eu lembro-me que antes de ir para a IOPA em 2010, estava consensualizada uma solução, na altura com o professor Teixeira dos Santos como Ministro das Finanças, só não avançou porque depois, infelizmente, tivemos a Troika e, portanto, não se pôde avançar. 15 anos perdidos porque, efetivamente, podíamos ter hoje em dia já montantes muito significativos no fundo que ajudavam uma coisa muito importante, Sr. Deputado, é que nós temos 19% da população do parque habitacional que está coberto. Os prémios que são pagos para estes seguros são basicamente todos passados para as seguradoras internacionais. Nada fica em Portugal. Não criamos músculo para poder, mais tarde,
ter, no fim de contas, a capacidade de gerir este risco de uma maneira diferente. O fundo pode colmatar isso. À medida que for ganhando músculo financeiro, pode ter retenção e pode, efetivamente, deixar de ter esta solução, onde, obviamente, temos que fazer seguro sempre no estrangeiro. Mais riscos, com certeza. Eu acho que nós temos que olhar de uma lógica global para todos os riscos catastróficos. Agora, cada um dos riscos é diferente. E o compromisso que eu posso ter aqui é que nós vamos, na ASF, com toda a certeza, olhar para cheias. Acho que temos que olhar para a questão também dos incêndios florestais, como vimos agora. É difícil, e não há soluções milagrosas. Muitas das situações relativamente a incêndios florestais são inseguráveis, e é preciso dizê-lo, porque não há condições para segurar. Agora, há muita coisa que tem que ser feita e, portanto, acho que era importantíssimo começarmos pela parte do risco sísmico. Foram feitos trabalhos, sei que a ASF produziu uma proposta, não a conheço sinceramente, mas naturalmente aqui o compromisso de que vamos avançar com toda a certeza nesta matéria e que vamos tentar alargar os estudos a matérias, a outras áreas de riscos catastróficos. Finalmente, relativamente aos seguros obrigatórios que não estão regulados, e o Sr. Deputado tem toda a razão, há uma miríade de seguros obrigatórios em Portugal que não são, muitos deles, regulados e fiscalizados e, portanto, obviamente, essa é uma questão que estarei aberto para ver com o Parlamento também, para prioritizar de alguma maneira quais é que são aqueles que serão mais relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora, então, a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tem 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Gabriel Bernardino, começo por felicitar por ter chegado até aqui. Permita-me dizer que, olhando para o seu currículo, eu diria que ele é pristino e inatacável, tem claramente as competências para ocupar o lugar que, enfim, para o qual foi nomeado. A nossa única, o nosso único ponto sobre isso é que, de facto, tenha sido nomeado e não tenha resultado um concurso público internacional, que nós defendemos para todos os órgãos reguladores. Obviamente que isso não lhe pode ser assacado assim, não tem qualquer responsabilidade sobre isso, e temos, aliás, a certeza que provavelmente estaria em boa posição para o poder ganhar. Esperamos que um dia Portugal possa chegar a evoluir nesse sentido. Podemos ter concursos públicos internacionais para os nossos reguladores e evitar portas giratórias, como já aconteceu no passado. De resto, só comentar em passa, duas coisas foram aqui ditas, uma, aliás, pelo Dr. Gabriel Bernardino, uma antes pelo Sr. Deputado pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a propósito da cobertura do risco sísmico, de haver uma falha de mercado e dos privados muitas vezes não fazerem a cobertura desse risco e depois ter de vir o Estado salvá-los. É que estamos a falar do mesmo Estado que em Lisboa não tem um único hospital público com proteção de risco sísmico. O mesmo Estado que tem hospitais que são infraestruturas de emergência em caso de sismo, que não tem um único hospital público com proteção de risco sísmico. Portanto, estamos a falar deste Estado. Não sabemos se de facto o Estado tem a competência para vir a demoestar, seja quem for. Relativamente a outra coisa que o Dr. Gabriel disse, que foi, e nós concordamos, de que se poupa mal em Portugal. E eu creio que um dos motivos, certamente, é multifatorial, mas um dos motivos para isso acontecer é a falta de literacia financeira que existe em Portugal. E é bom recordar os partidos que estão aqui à minha direita, mas são de esquerda, que votaram contra, reiteradamente, a introdução de competências e de formação, precisamente para suprir essa enorme lacuna que existe em Portugal. Portugal está no pior índice no ranking europeu de literacia financeira e ainda assim há quem ache que nada deve ser feito relativamente a isso. De resto, devo dizer que também lemos com agrado algumas intervenções públicas que teve, porque são avisadas, são ponderadas, são racionais e porque alguém as deve dizer, nomeadamente quanto à forma como o Fundo de Estabilização Financeira e da Segurança Social é gerido. Na verdade, é um órgão de gestão de dívida pública que serve o Governo e o Estado, e quando deveria estar a servir os pensionistas. A limitação que existe relativamente ao portfólio, à composição do Fundo de Estabilização, nomeadamente a ter de ser afetada a dívida pública, vai contra os interesses dos pensionistas, os atuais e, sobretudo, os do futuro, muitos de nós aqui incluídos. E, portanto, saudamos que o tenha dito publicamente. Agora é preciso fazer algo quanto a isso, porque, de facto, não faz sentido que o Fundo de Estabilização seja instrumentalizado
para a gestão da dívida pública, porque não é para isso que ele serve. Relativamente também à nota que deu sobre a limitação das pensões públicas, estamos completamente de acordo. É uma profunda injustiça, é inaceitável que a acumulação de pensões públicas não seja majorada e que permita que haja pessoas que tenham verdadeiras reformas douradas pagas por todos nós. Isto não acontece na maior parte dos países europeus, em que existe um cap, uma limitação à pensão pública, e existe, naturalmente, depois, um suplemento que cada um voluntariamente, seja através da empresa, seja por conta e risco, o poderá fazer para complementar aquilo que é a reforma pública. É bom recordar que o valor da reforma pública que se paga na Suíça, um dos países mais ricos da Europa, é de cerca de 2.000 euros. Tudo o resto é complementado pelas empresas e pelas pessoas e, portanto, também subscrevemos esse aviso que deu relativamente a isso. E já agora aproveitamos para recordar que o Estado, que nós estamos em déficit de cerca de 228 mil milhões de euros no nosso sistema de segurança social. No caso, por decorrência dos compromissos que foram assumidos no passado quanto à Caixa Geral de Aposentações, ainda bem que tocou nesse assunto. É um assunto que pesa sobre todos nós. Todos os portugueses que nascem levam com 22 mil euros e 22.800 euros em cima logo após terem nascido. É também uma profunda injustiça e, de facto, é bom que este assunto seja trazido para cima da mesa e que seja discutido, porque muitas vezes existe um profundo negacionismo quanto à sustentabilidade da segurança social, achando-se que, se de facto se reduzir a taxa de substituição, ou seja, qual é a fração do último salário que depois será pago em pensões, a um valor irrisório, de facto, é sempre sustentável a segurança social. Se for €1 por mês, então temos segurança social, certamente, para os próximos milénios, mas não é isso que se pretende, obviamente, e, portanto, saudamos-lo também por essa posição, porque é isso que se pretende à frente de um órgão como este. É alguém que diga aquilo que pensa e que, de facto, levante questões que são pertinentes, são relevantes, devem ser discutidas em praça pública. E, portanto, para encerrar, até porque estou no final do meu tempo, duas questões muito breves. A primeira sobre a sua posição relativamente às contas poupança isentas de impostos, aquilo que existe, por exemplo, no Reino Unido, que nós consideramos ser um importante incentivo precisamente a que possa haver aqui maior poupança por parte das pessoas e das famílias, e depois a possibilidade de criação de um pilar de capitalização de adesão voluntária por parte das empresas, similar a um 401k dos Estados Unidos, que no fundo seja um complemento àquilo que é pensão pública, seja um incentivo a que as pessoas possam descontar mais e, naturalmente, seja também um benefício que as próprias empresas possam conceder aos seus trabalhadores, concedendo isto. Mas para que isto seja viável e seja um produto apetecível, obviamente teria de ser isento em sede IRS e portanto, teria de haver esse incentivo fiscal. E com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao mestre Gabriel Bernardino para esta última intervenção da primeira ronda. Tem 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, e muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras. Talvez começando pela questão da literacia financeira, que acho que de facto é fundamental, mas que também não resolve tudo, não é? Acho que todos devemos, obviamente, e os reguladores financeiros têm feito muitos trabalhos nesta área. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros tem uma área dedicada a esta parte da literacia, tem-se feito muita formação, muitas iniciativas. Tudo é pouco, temos que fazer mais e, obviamente, a minha opinião pessoal, acho que devíamos ter nas escolas mais literacia financeira, claramente, porque estes aspectos são importantíssimos para a vida de um cidadão, não só na questão das pensões, mas também na questão mais geral, em termos dos riscos que nós assumimos na vida e na proteção desses riscos. Portanto, 100% de acordo. Acho que não é só porquê? Porque acho que o mercado e os operadores também têm alguma responsabilidade na forma como abordam as pessoas, na forma como se explicam o que são verdadeiramente produtos de longo prazo, na forma como se pode olhar para o risco de perda, para o risco como um todo no investimento e, portanto, acho que se pode fazer muito mais aqui nesta matéria. Só um ponto relativamente às observações que fiz. Enquanto cidadão, e enquanto cidadão preocupado, e acho que todos nós nos devemos preocupar com estas matérias, eu preocupo-me particularmente a questão da adequação das pensões no futuro e a questão que para mim é muito importante daquilo que se costuma chamar a solidariedade intergeracional. O equilíbrio entre gerações é uma questão fundamental. E é assim, seja qual for a cor política que nós tenhamos, e todos temos direito a ter, obviamente, as nossas
observações e as nossas crenças. Há uma coisa que é fundamental, que são os números, e os números dizem-nos, não só nos relatórios nacionais como nos relatórios internacionais, que meados da década de 2040 nós vamos ter quedas muito significativas nas taxas de substituição das pensões públicas. E, contrariamente ao que aconteceu noutros países, onde isso também foi feito, porque foi um imperativo comunitário para, obviamente, termos a resiliência das contas públicas, e bem, mas, contrariamente ao que aconteceu em muitos países, não foram feitos incentivos à poupança. Nós temos que tratar disso. Temos que tratar disso, porque senão o que vai acontecer é que, obviamente, temos neste momento os jovens que estão a pagar as pensões daqueles que estão a recebê-las, que são relativamente mais generosas, mas esses não vão ter pensões generosas. E há aqui um equilíbrio intergeracional que eu acho que nós temos que confrontar. Fazer nada e esconder a cabeça como a avestruz não resolve os problemas. Portanto, temos que os confrontar. É a minha atitude perante a vida e acho que tenho a obrigação, pela experiência e pelo aquilo que fui vendo ao longo dos anos, de alertar para estas situações, como outras que o deputado referiu. Quanto à questão das contas de poupança isentas de impostos, que aliás estão naquilo que é, neste momento, o projeto da União dos Serviços da Poupança e de Investimento em Bruxelas, claramente que sim, será um passo positivo. Não será para todas as pessoas, naturalmente, mas será um passo positivo. Finalmente, relativamente à questão do pilar de capitalização, do chamado auto-enrollment ou 401k, ou o que se quiser. Acho que nós temos que olhar à nossa situação, não precisamos de inventar. Não é? Nós já temos isto neste momento a funcionar. Não temos o enfoque que seja dado numa lógica de auto-enrollment, não temos o enfoque que seja dado pelos possíveis benefícios fiscais que se possam atribuir. Nós, neste momento, já temos empresas que utilizam aquilo que são os fundos de pensões, quer fechados, quer aderir a fundos de pensões abertos, para ter planos de contribuição definida, que são estes 401ks. Basicamente, não temos que inventar nada, já existe. Temos é que construir também uma maneira de comunicar e uma maneira de tentar auxiliar quer as empresas, quer os trabalhadores a poderem complementar a sua reforma. Isto também faz parte da lista de trabalhos da Comissão. Espera-se que a Comissão tenha uma comunicação até ao final deste ano, foi o que eles se comprometeram relativamente ao auto-enrollment, e como eu disse na minha intervenção, eu acho que isto é uma oportunidade única que nós temos em Portugal de gerar algum consenso a nível nacional para podermos, de uma vez por todas, fazer uma reforma que é uma verdadeira reforma estrutural, daquelas que não ficará só para nós, há de ficar para os nossos filhos e para os nossos netos. E, portanto, é isso que me motiva também a abarcar estas funções. Muito obrigado. Muito obrigado. Damos assim por encerrada a primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Para já só tenho a inscrição do Partido Socialista do deputado Miguel Costa Matos. Portanto, não haverá mais ninguém para intervir. O Sr. Deputado tem 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Mestre Gabriel Bernardino. Deixe-me dizer-lhe que, de facto, é muito importante esta discussão que agora abriu, porque o plafonamento das pensões, em todos os países no qual já foi experimentado, é o caminho para a descapitalização do sistema público e, portanto, é muito importante nós esclarecermos isto. Até porque os cálculos sobre as taxas de substituição que foram aludidas aqui dependem sempre dos pressupostos. O pressuposto da Comissão Europeia no Aging Report é de uma carreira contributiva com várias pausas. O pressuposto, por exemplo, da OCDE é de uma carreira contributiva perto de completa. E esse relatório do Pensions at Glance aponta claramente Portugal como um país com não só das maiores taxas de substituição de todo o conjunto dos países da OCDE, como uma taxa de substituição que até é não muito diferente daquela que se pratica atualmente. Mas já que falamos da importância do pilar privado, e o Partido Socialista não discorda disso, aliás, a Lei de Bases da Segurança Social assim o aponta na medida em que nós participámos nela, é importante nós termos em conta as consequências distributivas das pensões privadas. E as consequências distributivas dos subsídios fiscais que são colocados ao dispor das pensões privadas. E, aliás, supervisionando que irá, oxalá, estes fundos de pensões, acho que é um estudo muito importante que a ASF podia fazer, de perceber realmente quem é que está a beneficiar destas pensões em termos distributivos, porque isto deveria ser uma coisa que beneficiasse todos e que não contribuísse para agravar as desigualdades. Aliás, o nosso sistema de impostos é, segundo a Constituição, progressivo e, portanto, tem que combater as desigualdades e não acentuá-las. Apenas um último ponto, nos 30 segundos que me resta, que é, há de facto riscos importantes que não têm sido tão tratados no nosso país, o risco climático e o risco ciber. Achei muito importante ter-nos falado não só do risco de negócio, mas do risco operacional,
que é transversal a um conjunto de empresas, mas há algumas áreas onde os seguros não estão neste momento a ser sequer colocados no mercado em setores completos, onde o Estado está a tentar com seguros bonificados. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar das pescas, estamos a falar da silvicultura e, portanto, procurar compreender, na sua opinião, como é que nós podemos ir ao encontro do protection gap nestes setores, que são muito importantes, e se conseguirem estes 2 minutos, se não fica para uma conversa futura, que teremos muitas, oxalá, que é sobre a reforma do sistema de supervisão financeira. Falámos já da questão do fundo de garantia, mas das dimensões de resolução e tudo o que foi avançado até 2019 e que ficou, infelizmente, em águas de bacalhau, como tanta coisa neste país que tanto aprecia o bacalhau, mas que precisava tirar o bacalhau da água. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo então a palavra ao mestre Gabriel Bernardino. 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, e mais uma vez perguntas muito interessantes, só para esclarecer. Eu não falei em plafonamento, o que eu disse foi, à semelhança do que aconteceu noutros países, será talvez necessário um dia olharmos para as pensões que estão a ser pagas hoje em dia, face à lógica de equilíbrio geracional com as pensões que irão ser pagas daqui por uns anos. E talvez, se quisermos ter mais algum equilíbrio, talvez tenhamos que limitar de alguma maneira ou reduzir de alguma maneira as pensões que hoje estão a ser pagas para que consigamos ter um maior equilíbrio geracional. Mas isto tem que ser parte, obviamente, de uma discussão mais alargada, como é evidente. E os impactos existem, não há free lunch, como costuma dizer. Quanto à questão da taxa de substituição, obviamente que depende muito, o sistema hoje em dia já depende, mas vai depender muito mais a partir de 2047, vai depender muito de carreira. Carreiras completas, como disse, estaremos mais próximo daquilo que são as taxas de substituição de hoje em dia, carreiras incompletas vão ser extremamente penalizadas. O problema é que nós sabemos que cada vez mais temos carreiras incompletas e, portanto, em média, eu acho que vamos ter alguns problemas com toda a certeza nessa matéria. Relativamente ao auto-enrollment e à questão das pensões privadas, Sr. Deputado, eu não disse que o auto-enrollment tem que ser feito em privado. O auto-enrollment pode ser feito em público. Há países onde o sistema público de pensões funciona com um pilar de capitalização público. E eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, desmistificar esta discussão. Esta discussão não deve ser uma discussão ideológica. Deve ser uma discussão técnica para tomarmos decisões. Eu acho que é importante é que nós consigamos ter uma solução onde, a pouco e para aquelas pessoas, como o Sr. Deputado disse bem, que são aquelas que hoje em dia não estão no sistema, aquelas que têm rendimentos mais baixos, temos que auxiliar essas pessoas a poupar, nem que seja uns quantos euros por mês, que isso vai dar, com certeza, origem a pensões que sejam mais fortes no futuro. E, portanto, para mim isto não é uma questão ideológica, é uma questão técnica de números e de soluções que se consegue chegar lá com toda a certeza. Relativamente à questão dos outros riscos, eu posso lhe falar um bocadinho sobre os riscos agrícolas. Na minha atividade, estes últimos anos, tenho dedicado à agricultura e também aí há, de facto, um protection gap tremendo. Há muita coisa que se pode fazer. Há coisas novas como seguros paramétricos que podem ser utilizados, abertura para trabalhar nessas matérias. Muito obrigado. Dou por encerrada, portanto, esta audição. Resta-nos agradecer ao mestre Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino. Só para informar os seus deputados que às 16 horas teremos a audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2023. Então, senhoras e senhores deputados, até já. Dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.